dificuldades, ainda que os nossos próprios pais, por qualquer motivo, não quisessem a nossa chegada, ainda que nós tivéssemos chegado assim numa família que já tinha muitos filhos, a gente não era novidade, ou talvez por sermos o único. O Senhor hoje quer dizer para nós que o dia do nosso nascimento é um dia de alegria e de felicidade. Portanto, rezemos novamente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te louvar, te agradecer, te agradecer, te adorar, te adorar, porque no dia 15 de novembro de 1962, 78, foi o dia que o Senhor fez o dia que o Senhor fez para mim, e foi o dia de alegria e de felicidade, em que o Senhor teve prazer, com a minha chegada. O céu clareou, fez festa, os anjos tocaram e cantaram, porque aqui na terra chegou esse Filho amado de Deus. Amém? Amém. Você vai se assentar e nós vamos ver aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 138 a respeito desse dia e dessa data que nós aqui fizemos memória. Alguns até se espantaram quando ouviram o outro falar que nasceu lá em 1927. Me interessa a data. O importante é que naquele dia Deus fez para nós um dia de alegria e de felicidade. E é um salmo que nos ensina a louvar e agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa existência. Eu não sei se você sabe, mas quando o espermatozoide consegue penetrar o óvulo e aí começa a fecundação, ali é a concepção, começa a vida, uma luz se faz acender. É uma linguagem minúscula, quase que uma nanotecnologia para a gente perceber isso. Mas os cientistas especialistas em reprodução, em vida humana, falam isso. Uma luz se acende. É aquilo que vai acontecer lá em Gênesis, na criação de toda a humanidade, de todo o universo. E Deus fala, é bom, faça-se porque é bom. Você é uma pessoa boa, querida por Deus, desde a sua origem. E o salmista, no Salmo 138, todo o salmo, daqui se extraiu a música Sonda-me, onde fala que em qualquer lugar ou circunstância, Deus está me vendo e me sonda. Mas em particular, a partir do versículo 13, ele vai falar sobre esse momento mágico, único, da sua concepção ao seu nascimento. Quando ele vai dizer para Deus, foste vós que plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Diga para você mesmo, Tadeu, você é maravilhoso, porque foram as mãos de Deus que te teceram, que te plasmaram no ventre da sua mãe. E o Salmo vai continuar dizendo, sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma, nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Ó Deus, como são insondáveis para mim os vossos desígnios, e quão imenso é o número deles. Palavra do Senhor. O Senhor deixa claro nessa palavra que o dia 19 de agosto de 2016 já estava escrito antes do meu 15 de novembro de 62. Antes da data do seu nascimento, o Senhor já havia prescrito
essa data, esse dia de hoje, para marcar esse encontro com você, que talvez esteja enfrentando provações tais que você já não encontrava mais um sinal, uma resposta, uma palavra, uma solução. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o Senhor faz novas todas as coisas. É a palavra do Apocalipse 21:5, que é a palavra, e a nossa coordenadora, a Gorete, sabe disso, que o Senhor suscitou no meu coração já há vários dias para esse momento. Tanto quanto semana passada, sexta passada, foi Deuteronômio 18:9, falando sobre a batalha espiritual, hoje, para hoje, ele reservou Apocalipse 21:5, que vai dizer exatamente isso, que ele faz novas todas as coisas. Então, o que está sentado no trono, que é o Senhor, disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, primeira e última letra do alfabeto grego. Para nós, o A e o Z. O começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Hoje, o Senhor nos chama a beber da fonte da água viva. Hoje Ele tem esse encontro com você. Isso me traz à memória uma sexta-feira como essa, provavelmente entre agosto e setembro, lá no Recanto das Emas, na paróquia, logo na entrada do Recanto, que se não me engano é São Miguel, aliás, São Rafael. Lá tem os 3 arcanjos. E a gente estava junto com o padre Edinaldo, que era o pároco lá, hoje ele é pároco da Sagrada Família, fazendo oração de cura. Ele no altar presidindo a missa e a gente entrava fazendo oração de cura. De repente, como a gente sabe que acontece às vezes no mês de agosto, veio uma chuva muito forte. E as pessoas que estavam passando pela rua, pela avenida, a pé, começaram a se abrigar na igreja. E em particular uma moça me chamou a atenção. Eu não a vi, porque nesse momento eu estava de olhos fechados, proclamando a oração. Mas depois ela veio confirmar o testemunho. Ela estava com bolsa, com livros, caderno, compras. Acabava de descer do ônibus, caminhando para casa, e o único local que ela encontrou abrigo para aquela chuva muito forte foi na igreja, bem na entrada, como nós temos ali a entrada. E ela ficou de costas então para a missa, para o altar. Mas num dado momento o Senhor dizia, e eu replicava aquilo que ele falava: você que está aqui só por causa da chuva, o Senhor foi capaz de produzir essa chuva, para fazer hoje novas todas as coisas na sua vida, como está nesse texto. O Senhor está tirando você do vale da sombra da morte, porque você preparou tudo para neste final de semana, e era uma sexta, você tirar a sua própria vida, em função de um relacionamento afetivo que você vive, em que você se sente oprimida, amarrada, por causa da culpa, do medo, do pecado, mas também por causa da humilhação. Você não aceita mais essa situação, mas não consegue sair dela. Hoje o Senhor fez a chuva para te trazer aqui, para dizer que Ele está curando você. E Ele vai te tirar dessa depressão, desse fosso de morte. E Ele vai te dar uma vida nova, porque Ele é capaz de fazer novas as coisas. A oração continuou, e depois eu percebi que algumas pessoas que estavam só se abrigando da chuva passaram a entrar. Com certeza essa moça veio junto com essas pessoas. Quando acabou a missa e a oração, a moça veio chorando falar com a gente. E ela confirmou em gênero, número e grau. Ela tinha uns 28, 30 anos, perdeu o pai muito cedo, veio para Brasília para estudar e trabalhar, e aqui conheceu, se não me engano, um professor, bem mais velho que ela, entre 50 e 60 anos, onde ela via muito a figura de pai. Mas era um homem casado, tinha filhos já quase que da idade dela. E eles se envolveram afetivamente, sexualmente, destruiu lá o casamento dele, e ela continuou. Mas ele a subjugava muito sexualmente falando, humilhava, pisoteava, machucava, maltratava, agredia.
E ela se sentia podre, ela se sentia a pior das pessoas. Porque tinha uma formação católica cristã, mas ela tinha uma carência muito grande da figura de pai. E de certa feita viu nele um pai. Só que naquele final de semana, na semana anterior, eles tinham tido uma discussão definitiva e ela decidiu se matar. Ela ia se matar, dizia ela, na 060, ela ia se jogar debaixo de uma carreta no domingo de manhã. Estava tudo pronto. Mas o Senhor foi capaz de mandar aquela chuva para fazer novas todas as coisas. E ela passou a frequentar aquelas missas de cura lá do Padre Edinaldo. Passado um tempo, isso vem acontecer no final de 2008, de 2009. Passado um tempo, eu recebi um telefonema, cujo DDD era 038, daquela região, Paracatu, Unaí, João Pinheiro. Eu não consegui decifrar de quem era, e muito menos a voz. Mas ela dizia: eu sou aquela moça que entrou na igreja por causa da chuva. Eu estou ligando para o senhor para perguntar o seu endereço, porque eu quero mandar o meu convite de casamento. Eu voltei para a casa dos meus pais, eu me formei, aqui eu consegui mais um trabalho até melhor do que em Brasília. Eu conheci uma pessoa da igreja e eu estou me casando daqui a 2, 3 meses. O Senhor fez novas todas as coisas na vida daquela moça. E o Senhor me mostrava hoje de tarde, porque tudo aconteceu no meu trabalho para mim não estar aqui. Que aqui tinham pessoas que estavam como aquela moça. Talvez com o último cartucho para queimar. Talvez com a última porta da salvação para entrar. Eu preciso te dizer, o Senhor fez na vida dela e vai fazer na sua novas todas as coisas. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. O Salmo 126 também vai dizer o quão maravilhoso nós somos. Porque por mais que não tenhamos pais vivos, eu só tenho mãe viva, por mais que a gente não viva com a família primeira, a família biológica, por mais que em Brasília nós somos muitas vezes humilhados na casa de parente, fomos criados, viemos para cá para estudar e trabalhar, a gente não se sente à vontade. Por mais que aqui as pessoas não sejam de acolher, de abrigar, de abraçar, por mais que tenhamos 10 casas com pessoas de estados diferentes, que só se relacionam com os colegas de trabalho ou conterrâneos, por mais que a solidão e a depressão invadem muito a nossa realidade em Brasília, eu preciso te dizer que nesse lugar, Deus tem um projeto de salvação, de vida eterna, de reconstrução, de refazimento dos seus sonhos. O Salmo 126 vai dizer que você, enquanto filho dos seus pais biológicos, porque Deus quis gerar você através deles, você é um dom de Deus. Você é uma recompensa, como fruto das entranhas da sua mãe. O Senhor vai dizer, se o Senhor não construir, não edificar a casa, em vão trabalhos que a constrói. Se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, debalde, inútil, vigiam os sentinelas. A gente tem a prudência de colocar alarme, cerca elétrica, trancar, cadeado, grade. Mas além disso, se o Senhor não colocar a mão para proteger, não adianta. A gente constrói uma casa, constrói um prédio, mas o Senhor é que tem que ser a pedra fundamental, vai dizer o salmista. E ele vai dizer até inútil a gente se sacrificar tanto, levantar antes da aurora, atrasar até outra noite o nosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus nos dá tudo aos seus amados, até durante o sono. Aqui o Senhor faz referência de que, por mais que a gente precise trabalhar e produzir e construir coisas, precisamos acreditar na providência divina. Eu tenho muitos afilhados e muitos filhos também, graças a Deus, e quero ter muito mais. Mas me chamou a atenção uma vez, no encontro da renovação carismática, um afilhado de casamento, padrinho que fui também do filho dele, o primeiro filho. O menino nasceu com 5,1 kg, a mãe quase morre lá no Agamíbio, menino gigante, gigante. E ela estava desempregada, essa criança ainda pequena, o menino comia feito um boi. O marido tinha também
perdido o emprego melhor que ele tinha, na época ele ganhava uns R$ 500, morava de forma muito humilhada na casa do sogro, que bebia muito, e essa menina sofreu muito nesse primeiro momento do casamento. Não fosse aquele filho, eu penso que ela teria separado do marido. E um dia nós estávamos no encontro de oração, e o Senhor já me usa há mais de 25 anos para profetizar filhos para os outros e para mim. E na hora da paz de Cristo, na missa, o Senhor falou, vai lá cumprimentá-lo. Eu fui, mas na hora que eu fui, o Senhor falou, aproveita e disse para ele que está chegando mais gente na casa dele. Mas na hora que eu abracei e falei isso, ele ficou muito constrangido. Porque se a mulher estava doida que o menino crescesse logo, que arranjasse uma creche para ela trabalhar, para sair daquele sofrimento de casa de família, de parente, do sogro, que bebia muito, quanto menos ela queria um filho naquele momento. E ela entrou em depressão profunda quando percebeu-se grávida. Ele não teve coragem de dizer para ela o que o Senhor me mandou dizer. E ela entrando nessa depressão, eu não tenho dúvida de dizer isso, que se ela tivesse oportunidade, eu penso que ela teria abortado. E ele um dia nos pediu socorro, olha, ela não está bem. Calada, quieta, triste, deprimida, a gravidez avançando e ela cada vez mais para baixo. E nós fomos rezar, e o Senhor fez novas todas as coisas. Porque quando nós rezamos, o Senhor nos deu ousadia de pedir o Espírito Santo, que porque aqui é muito claro essa palavra de Apocalipse, o Espírito vem sobre nós e faz novas todas as coisas, que mudasse aquela situação de luto em vitória, de derrota em conquista. E a gente rezando, o Senhor me deu uma palavra de ciência, eu falei, olha, quando essa criança fizer 6 meses de gestação, vai chegar uma graça que você não imagina. O maior medo dela já era não só aquela situação, mas ter de novo uma criança gigantesca no hospital público e passar por tudo que ela passou. E o Senhor dizia, essa criança vai nascer em hospital particular, virá uma graça que vai sobrepor todas as graças. E você vai ter condição de fazer um enxoval dessa criança. O Senhor já dizia que era uma menina. Vai ter um enxoval maravilhoso. E vocês vão sair dessa situação de opressão e humilhação. Lógico que nós saímos de lá, ela estava com 3, 4 meses de gravidez, não mudou nada. Ela continuou deprimida. Mas fez 6 meses numa sexta. Na segunda, 2 dias depois, chegou um telegrama do DRH do BRB. Ela não lembrava de nada daquilo. Ainda solteira, fez um concurso do BRB, não passou. Os colegas entraram com recurso, porque o certame permitia recurso. Não disseram para ela, mas pagaram o advogado o recurso no lugar dela, porque sabiam que ela não tinha condição. E foram vitoriosos na justiça. 6 meses e 2 dias depois daquela gestação, chegou o telegrama, chamando ela para apresentar os documentos para tomar posse como funcionária do BRB. Retroativo financeiro, retroativo funcional, ela recebeu uma bolada de dinheiro, a criança nasceu no hospital no Lago Sul, ela pôde refazer toda a história, e eles hoje têm apenas e tão somente 4 filhos. Que pena, queria que eles tivessem até mais. Aquilo que era derrota, aquilo que parecia impossível, como a gente canta, o Senhor fez. E esse Deus de quem eu testemunho tantas maravilhas, Ele olhou para você não hoje, mas Ele olhou para você naquela data do seu aniversário. Porque Ele sabe as situações que você passou e enfrentou. Ele sabe que não foi fácil chegar até o dia de hoje. Ele sabe tudo o que você enfrentou e Ele estava contigo, com o seu anjo da guarda, com Nossa Senhora, com o Espírito Santo. E eu preciso que você marque essa data, 19 de agosto, o dia da sua vitória, o começo de uma nova história, o começo de uma nova situação. Marque isso, porque Deus é mais. Hoje a igreja encerra no Brasil a Semana Nacional da Família. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui. Não é à toa que Ele quis te mostrar que até o projeto família, ou de restauração da sua, ou de cura e libertação e salvação, ou de te dar uma família, Deus quer, Deus pode
e Deus vai fazer, porque a obra dele é completa. Não tenha disso a menor dúvida. Nós realizamos aqui, graças a Deus, a semana de Pentecostes, que é uma graça imensa, gigantesca. Nenhuma paróquia no mundo faz para o Espírito Santo uma festa tão grande. E eu já fui convidado a pregar nessa festa de Pentecostes umas 2 ou 3 vezes. Como eu sou um step, geralmente eu sou chamado quando falta pregador, me colocaram para pregar na hora do almoço, um calorão imenso, uma poeira gigantesca. Tinha muita gente, porque o Pentecostes é gigantesco, tinha umas 20 mil pessoas circulando. Mas 20 mil pessoas para 800 mil, 1 milhão à noite, é praticamente nada. Mas eu fui pregar como se estivesse pregando à noite, e dar testemunho. E falei de Nossa Senhora, e falei das graças que ela nos permite experimentar quando nós rezamos, sobretudo para as mulheres que não podem ter filhos e querem ter filhos, mulheres de 35 a 50 anos de idade, que a gente reza, mulheres que já fizeram 1000 tratamentos, mulheres que tiveram câncer, com endometriose, com ovário policístico, com problema de laminação, de útero invertido ou diminuído. E quantas graças Nossa Senhora tem operado quando nós pedimos emprestado o ventre dela para essas mulheres gerarem seus filhos. 3 anos que tem esse grupo, lá na Guadalupe, na Asa Sul, e já temos 50 crianças nascidas em 3 anos. E aí nós estamos falando exatamente sobre isso, 12:30, hora do almoço, um calorão. E lá tinha uma menina, que ela só podia ir naquela sexta-feira. Estamos aí falando do Pentecostes de 2013. Ela só poderia ir na sexta-feira de dia. E lá ela foi, na hora do almoço. E ela anotou o meu nome e depois me procurou no encontro que eu fui pregar e ela estava coordenando lá no Lago Sul. E eu estava muito cansado por conta da semana de Pentecostes, não queria atendê-la, mas o Senhor falou, você só veio aqui por causa dela, não é pela pregação. E eu atendi. Quando eu atendi, ela veio contando em lágrimas. Ela perdeu 8 bebês. Teve a expectativa frustrada em 8 gestações. E quando me viu dar testemunho, ela desejou que a gente rezasse juntos. E lá rezando, o Senhor me deu a ousadia de dizer, ainda dando para ela o meu cartão. Eu vou te dar o meu cartão, isso era maio de 2013. Porque no final do ano você vai estar grávida. E você vai começar um grupo de oração só para quem quer ter filho e não pode. E você vai ter gêmeos. E quando essas crianças chegarem, todas as amigas que estiverem no grupo vão engravidar. Eu esqueci disso, nem lembrava que eu tinha feito essa oração tão ousada. Em fevereiro de 2014, ela me mandou e-mail. Eu sou aquela moça que perdeu as 8 crianças, eu estou grávida de gêmeos. 16 amigas me engravidaram depois da minha gravidez. Nós começamos o grupo de oração. E agora nós queremos organizar o grupo que você venha para nos ajudar. E hoje nós já somos 50 crianças. Já temos 50. Da Rede Globo, 2 jornalistas que estiveram lá nesse grupo, que foram contempladas com a graça, já quiseram nos colocar no Fantástico 2 vezes, nós não aceitamos, porque não temos condição de atender tanta gente. Já tem 180 casais frequentando esse grupo. O grupo está cheio de evangélica, muita gente evangélica rezando o terço e testemunhando que Nossa Senhora foi que deu o filho para aquela família. Então eu preciso te dizer que quando você invoca o nome de Nossa Senhora, quando você pede a intercessão dela, não há impossível, porque ela é onipotência suplicante. Nós estávamos numa missa de cura aqui há 2 anos atrás, e uma senhora me abordou aqui, eu tinha dado aviso junto com o padre, e ela me abordou aqui, foi engraçado, ela falou, olha, eu estou chorando, emocionado de te ver aqui, porque a minha irmã queria muito vir para te dar um testemunho. Eu falei, de quê? Das filhas dela gêmeas, ela não podia ter filhos. E o Senhor rezou por ela lá no Guará e ela já tem as meninas gêmeas. Eu falei, uai, então marca um dia para vir aqui e dar o testemunho. Ou então para a gente conversar e ouvir essa história boa. Ela falou, olha, essa semana foi a colação de grau das meninas. As meninas já tinham 21, 22 anos de idade, eu não lembrava disso, né? As gêmeas. Ou seja, o Senhor já me deu essa graça há muitos anos. Mas eu preciso te dizer que não despreze a graça que o Senhor tem para você nesse mês.
E eu quero dizer para ti, a primeira chuva de setembro, eu quero que você marque. A primeira chuva de setembro. Pode escrever na sua Bíblia, no seu celular, pode gravar. Vai ser o grande sinal de graça, de reviravolta na sua vida. Vai ser a grande primavera que o Senhor vai marcar. Vai ser o grande virada. Nós pregávamos em julho do ano passado, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para a renovação carismática daquela região do sul. E lá o Senhor dizia para aquele povo, se prepara. Vai vir um vento muito forte, era julho, muito frio, não tem vento, já tem o gelo mesmo, a neve inclusive, em algumas áreas daquela região. Vai vir um vento muito forte nessa cidade. Esse vento não é um vento natural, é um vento que vai varrer folhas, embora não estejamos na época disso. É um vento do Espírito. E quando esse vento vir, essa renovação carismática que estava afundando lá em Foz do Iguaçu, vocês vão ver servos que já largaram até a igreja, que estão em outras pastorais, que estão em outras cidades, voltarem. E a graça vai acontecer não só na vida desses servos, mas na vida dessa igreja, dessa cidade. E vocês vão ver os milagres acontecerem, muitos milagres. Eu vim embora, passei pelo Mato Grosso, ainda preguei lá e vim embora. Passado aí uns 20 dias, me ligaram chorando, foi muito engraçado. Me ligaram e ainda colocaram no WhatsApp o barulho do vento. Um vento que Foz do Iguaçu nunca tinha registrado antes. O núcleo do grupo de oração não chegava a 12 pessoas, estava com 46. E os milagres de crianças nascendo, de cura de câncer, os milagres de restauro na família a partir daquela ventania aconteceram. Hoje eu preciso te dizer em nome de Jesus, marque na folhinha, no calendário, na sua agenda. Louve a Deus, se possível, dance na chuva quando ela acontecer. Vá lá fora, pegue dessa chuva e diga, hoje é o dia que o Senhor está fazendo novas todas as coisas na minha vida. Porque você vai ver a graça acontecer. Você vai ver a vitória do Senhor na sua história. Nós pregávamos em São Paulo, 2003. Estávamos reunidos em tendinha, 2, 3, rezando uns pelos outros. E o pessoal do Espírito Santo, Vitória, que estava na minha tendinha, reclamava muito que a renovação lá não só estava acabando, como minguada e muito perseguida pela teologia da libertação e por tantas outras coisas. E eles partilharam, e eu rezei por eles, depois nem deu tempo deles rezarem por mim. Mas o Senhor mostrou que daria a eles um sinal de que quando o sangue do bispo de Vitória, o arcebispo, batesse no chão da igreja, haveria uma grande reviravolta na igreja daquele local. As meninas ficaram espantadas e a gente percebia no olhar delas, uma com a outra, esse cara é louco. Como é que ele vem dizer que o sangue do bispo vai bater no chão e a partir daí vai se renovar tudo na igreja de Vitória? 2 anos se passaram. Quando foi em 2005, se não me engano, eu estava em casa assistindo o Jornal Nacional, no tempo que a Fátima Bernardes ainda fazia, junto com o William Bonner. De repente, ela parou o que estava dizendo, a reportagem que estava falando sobre política, e entrou com uma repórter direto de Vitória, Espírito Santo, dizendo que Dom Silvestre, o arcebispo, havia sido assaltado depois de uma missa. Entrou um assaltante, esfaqueou ele, e a cena que a televisão mostrou foi a marca do sangue dele no chão da sacristia da igreja. Naquele momento, aquelas meninas me ligaram chorando, dizendo, olha, nós tínhamos certeza que você era louco, mas aconteceu, o sangue do bispo bateu no chão. A partir dali, ele que já tinha uma certa idade, pediu naturalmente para ser substituído, aposentar. Veio Dom João Braz de Avis, que foi nosso bispo, assumiu por um tempo Vitória, fez uma reviravolta na paróquia, na diocese. A renovação carismática subjugada, humilhada, foi a única pastoral que ajudou e colaborou e obedeceu o bispo, de tal maneira que a partir dali ela começou a crescer, caminhando junto com a igreja. Em 2006, a única vez que o Congresso Nacional da Renovação saiu de São Paulo foi em Vitória.
E hoje, a coordenadora nacional da renovação é de Vitória, esteve pregando para nós no ano passado. Estou te dando esse testemunho para te dizer, não é invenção minha. A primeira chuva de setembro é a chuva que nós cantamos aqui. Chuva de graça, chuva de bênção. A partir dali, você vai ver a graça de Deus acontecer. Você vai vir testemunhar aqui o quanto Deus fez a partir dessa chuva. Mas eu preciso te dizer também do quão é importante você agregar nesse tempo a Quaresma de São Miguel, que nós falamos muito semana passada. Mas o melhor dos testemunhos da Quaresma de São Miguel, eu havia esquecido, era para você, porque ele está intrinsecamente ligado à família, vai reportar um fato que aconteceu, eu morava ainda no Cruzeiro, de um rapaz chegar casado, uma filhinha linda de 2, 3 anos de idade. Essa criança nasceu com um problema sério, que foi abertura abdominal com as vísceras expostas, totalmente expostas. E ela teve que ficar muito tempo no hospital, desgastou muito o casamento, no começo de casamento, essa situação. O fato é que ele chegou na igreja chorando porque estava separando a esposa, estava deixando ele com a criança. E foi uma situação complicadíssima. Mas nós estávamos findando julho e começando agosto. Era momento de iniciar a Quaresma de São Miguel. E a primeira receita que demos a ele, faça a Quaresma de São Miguel. Ele, um rapaz bonito, bem-sucedido, empresário, com muito recurso, tinha condição de ter outra esposa, mas ele não queria quebrar o vínculo sacramental do seu casamento, pela formação católica que ele tinha. Mas o fato é que já tinha 1 ano e meio que eles estavam separados, o processo correndo na justiça, de separação, de partilha de bens, e ele estava muito sofrido. E nós começamos aí nas missas de cura, porque ele mora em Sobradinho, a gente começou aí no Frei Josué, no plano piloto, e Deus foi agindo a partir daquelas missas e daquela quaresma. Só que o inimigo não deixou de trabalhar. Chegou a audiência, a intimação, a citação, melhor dizendo, para a audiência de separação. E nós redobramos a intercessão por ele, ele foi. E ele foi rezando a Quaresma de São Miguel, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E chegando lá na audiência, ele com o seu advogado, ela com o dela, o escrivão no corredor do fórum, da vara, chamou os dois pelos nomes na pessoa dos advogados, que é praxe. E quando eles entraram na sala de audiência do juiz, o juiz tinha acabado de entrar no banheiro, ou ia lanchar, não me lembro. O escrivão pegou o processo, pediu a identidade, confirmou que eles eram o casal objeto daquela separação e falou: olha, eu percebo que vocês não estão em condição de separar ainda. Eu vou dar uma ressalva, um comprovante que vocês vieram e vou remarcar para daqui 1 mês vocês virem, porque até lá vocês não estão em condição de tomar essa decisão. O juiz nem os viu e ele nem deixou que o juiz os visse. Ele só lembra de um detalhe: o crachá do escrivão estava escrito Quaresma. E ele gravou esse detalhe. Depois ele veio nos reportar isso, eu falei, então vamos redobrar a oração. E ele passava aí nas missas, e o sacerdote, sem saber o que se estava tratando, dava a ele 3 comunhões, 3 hóstias. Ó, essa aqui é para você, para sua esposa e para sua filha, pode comungar em nome delas. E Deus foi agindo. Aí um dia, coincidiu da irmã dela me pedir, olha, tem uma forma de você chegar até ela e rezar por ela. Ela quer trocar de carro. Nessa época eu trabalhava com venda de carro. Falei, então eu vou conversar com ela sobre carro. É a chance de eu ter a oportunidade de rezar por ela. E eu rezando, liguei para ela, aliás, passei o e-mail, ela respondeu, e a gente começou a conversar por e-mail. No e-mail que eu estava mandando para ela, e ela respondia quase que online, o Senhor me deu a imagem linda da 2ª filha. Olhos claros, cabelo louro, porque o marido é assim, ela morena, a primeira filha morena. E eu no e-mail falei, olha moça, engraçado, eu estou percebendo que você vai engravidar e vai ter uma menininha assim, assim, assado, com o seu marido. E ela encheu 4 linhas de kkkkkkkkkkkkkkkk, dizendo, moço, você está louco, eu não quero nem saber do meu marido. Tem nojo só de pensar em marido.
Quero viver minha vida, estou para separar. Fui lá na audiência, foi adiado, mas a gente vai separar. Só que eu sabia o que eu tinha visto. E eu falei isso para ela, falei para ele depois e continuamos a oração. Resultado, um dia, de tanto ser bombardeada pela oração, ela resolveu conversar com ele. E conversando com ele, resolveu reatar o casamento. Primeira noite deles na casa que estava fechada, abandonada e empoeirada. Não conseguiram dormir à noite, eles e a criancinha, por quê? Porque na sacada, na churrasqueira, tinha uma piscina e tinha uma janela muito bonita, que dava para a piscina. Eles viam um ruivado de um animal grande a noite inteira. Só via a sombra passando, não tinha animal nenhum no quintal. Era Satanás que estava ali odioso, porque São Miguel já estava subjugando ele com a sua espada. Na primeira manhã desse casal, depois de quase 2 anos separados, ele pegou a criancinha, levou ela para a cama do casal. Enquanto ele ia preparar para escovar o dentinho da menina, a menina falou: papai, você vai arrumar a parede? Aí a menina, ele olhou: mas filha, a nossa casa é tão nova, uma casa nova, bonita. Estava abandonada porque eles estavam separados. Arrumar a parede onde? Aí ela apontou para a cabeceira da cama do casal. Um rasgo de 5 garras de unha, do teto até a cabeceira da cama do casal, que não havia antes daquela noite. E naquela noite eles combateram com São Miguel de 3 da manhã até amanhecer. Resultado, nunca ninguém conheceu escrivão chamado Quaresma naquela vara de famílias lá do fórum. O próprio São Miguel tomou a causa. Passado um tempo ela engravidou. E eu já sabia a cor do cabelo, do olho da menina e até o nome, porque eu falei, chamar-se-á Vitória, porque vai ser uma vitória na vida desse casal. E depois eu fui ser padrinho de consagração da Maria Vitória, lindíssima. Esses dias eles celebraram uma nova lua de mel, estavam viajando, postaram no Face, e eu coloquei o meu tradicional. Eu já sabia, porque quem confia em Maria, na hierarquia dos anjos e na Eucaristia, não conhece derrota. Por isso que eu te chamo nesse tempo. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua casa, mas eu preciso te dizer aquilo que o Senhor fala em Amós 2. Como as pessoas olham hoje talvez o seu casamento, a sua família, a sua casa, as suas dívidas, a sua vida material financeira, profissional, escolar, afetiva. Eu quero te dizer nessa palavra de Ageu 2, o que essa bendita chuva, a 1ª de setembro, vai trazer na sua história. Quem olha hoje, vai dizer o profeta, aqui em Ageu, não é Amós, desculpe, em Ageu. Quem olha hoje para a sua história, quem olha hoje para as suas contas, quem olha hoje talvez para o seu contra-cheque, quem olha hoje para o seu coração machucado, quem olha hoje para a situação de humilhação que você vive, talvez no seu trabalho, na sua própria casa, na sua família. Quem olha hoje para a situação de saúde daquelas pessoas que você tanto ama. Quem olha hoje, quem sabe, para a sua própria situação de saúde, vai dizer, nossa, mas eu não vejo coisa boa. Eu não vejo notícia boa. Eu não vejo nenhum túnel, quanto menos a luz no fim do túnel. Eu preciso te dizer o que vai acontecer, porque é promessa do Senhor. No 2º ano do reinado de Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu, nesses termos. Fala ao governador de Judá, fala para o povo de Deus. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto esta vida, essa situação, esse quadro, essa casa, essa família, em seu primeiro esplendor, quando tudo estava bem lá atrás?
E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Aí eu falo também para você, servo de Deus, que serve o Senhor nessa ou outra igreja. Aquele velho ditado que já jogaram muito na sua cara. Quanto mais você reza, parece que mais assombração aparece. E as pessoas picham, e elas gozam e fazem chacota. É essa situação que Ageu traz para nós. Todavia, ó meu irmão, ó minha irmã, tem ânimo, diz o Senhor, coragem, coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor, mãos à obra, dobre os joelhos, esvazie o estômago, louve o Senhor, confesse, comungue, reze, faça a quaresma, medite na palavra, não desista, vai dizer o Senhor, mãos à obra, eu estou convosco, palavra do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando você saiu do Egito, da escuridão, do ocaso, do acaso, quando você nada era, ou seja, a partir do momento da sua concepção, o Senhor fez um pacto com você. Não temais, meu Espírito habitará convosco, porque isso diz o Senhor, ainda um pouco de tempo, e abalareis céu e terra, mares e continentes, sacudirei, como alguém que sacode uma árvore para cair o fruto bom, sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, encherei de minha glória a sua casa, a sua vida, a sua história, encherei de minha glória, diz o Senhor. E ele ainda vai emendar dizendo, a prata e o ouro me pertencem. Palavra do Senhor dos Exércitos. Amém? Tome posse dessa graça. E eu te convido então a ficar de pé, para que a gente possa rezar pela nossa história, pelo nosso pai, pela nossa mãe, ainda que não mais vivo eles estejam, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa escola, pelos nossos projetos e sonhos que talvez estão enterrados. Você que lutou muito para tentar passar num concurso, não conseguiu. Você que lutou muito para tentar concluir os estudos, mas a mensalidade era muito cara, não conseguiu. Você que lutou muito por uma cirurgia, por uma operação, ou mesmo pela saúde de alguém por quem você pede. Você que lutou muito pelo seu casamento, pela sua história. Você que lutou muito contra advogados poderosos, famosos e ricos, contra a justiça dos homens. Você que lutou muito e tem lutado, mas está cansado, desanimado, fatigado, esgotado, se sentindo só na luta. Eu preciso te dizer que há um exército de miríades e miríades de anjos que hoje se colocam do seu lado para combater. E eles não conhecem derrota, porque eles combatem em nome de Jesus. E eles vão combater na sua causa. Você só precisa acreditar e pedir. E você pode bater no peito e dizer, eu creio, eu peço, eu acredito que o Senhor Deus dos Exércitos, vai combater por mim, em todas as minhas causas, e eu haverei de levantar, em nome de Jesus, a bandeira da vitória, para dizer ao mundo, que aqueles que colocam a sua confiança no Senhor Deus dos Exércitos jamais serão decepcionados. Aleluia! Amém! Vamos cantar e louvar o Senhor. Faço nova todas as coisas.